Olá, começa agora o programa Mais Saúde da ACOM, a Associação de Combate ao Câncer do Centro-Oeste de Minas. No programa de hoje, nós continuamos o nosso bate-papo com a doutora Eugênia. Ela é homeopata e vem explicar tudo sobre essa medicina natural que, sem contraindicações, com mínimos efeitos colaterais, tem a promessa de apenas ajudar nos seus problemas. Então vamos lá, continuar conhecendo um pouco mais sobre a homeopatia, que é o tema do programa de hoje. Bom, nosso bate-papo de hoje é com a doutora Eugênia. Semana passada a gente já conversou sobre homeopatia, que é o tema do programa, e foram tantas dúvidas, tantas perguntas bacanas, que eu quis trazer de novo, né? A gente sempre faz isso, quando o assunto é bom, a gente, de alguma forma, a gente consegue estender para 2 programas. Para quem não assistiu semana passada, eu queria que você se apresentasse, para a gente poder retomar o nosso bate-papo. Eu sou dentista, homeopata, e tenho tido muitas alegrias beneficiando os meus pacientes pela homeopatia. No tratamento holístico, que é o enfoque que eu dou ao tratamento aos pacientes, eu utilizo a homeopatia, florais, uma série de situações que a gente aborda com o holismo. Uhum. Bom, na semana passada nós conversamos, né, explicamos o que é cada coisa, né, o que é a terapia holística, o que é a homeopatia. Inclusive tem um link do programa aqui abaixo, né, você pode assistir, né, inclusive é até interessante que assista para a gente poder depois ter essa continuidade. Sequência. Mas rapidamente, eu queria que você explicasse, né, novamente para quem está assistindo a gente pela primeira vez, o que é a terapia holística? É a abordagem integral da saúde do paciente, né? É a saúde espiritual, mental, energética, física, para que a gente consiga uma harmonia, um equilíbrio e a saúde plena. E dentro da homeopatia, muita gente deve estar pensando, o que é isso, né? Quem não conhece, o que é a homeopatia? O que seria a homeopatia e qual a diferença dela para a alopatia? E explicando para quem está em casa o que seria. A homeopatia é um tratamento natural, uma medicina natural, e a alopatia é basicamente química, sintética, né? E o interessante da homeopatia é que nós não passamos por tantos efeitos indesejáveis. Eu falo indesejáveis porque a homeopatia ela tem algum processo de exoneração que às vezes as pessoas ficam um pouco assustadas, mas não é nada demais, é uma coisa simples, né? É uma forma da pessoa limpar, drenar o corpo daquelas energias adoecidas. Então, nós temos na alopatia já uma química mais pesada que acaba levando a um efeito colateral indesejado. Bem mais pesado, né? Bem mais, né? Porque às vezes melhora uma coisa, piora outra. Então, a diferença é essa, que uma é natural e a outra mais química, né? Mais sintética. Tá, aí o pessoal que está em casa deve ficar se perguntando. Ela falou de exoneração, de limpeza do organismo e de efeitos não colaterais, mas esse efeito de limpeza, né? Isso. Quais são os mais comuns? O que acontece? Às vezes você pode apresentar uma crise de vômito ou de diarreia, uma leve dor de cabeça, pode exonerar em sonhos. Interessante essa exoneração em sonhos, sabe? A pessoa começa a dormir e aí percebe que começa a sonhar. Não tem muito costume de sonhar, mas o sonho vem. E quando ela chega na consulta, ela fala assim, não, mas eu tenho sonhado muito, eu não tenho costume de sonhar. Então, é um sinal de exoneração esse processo de sonhos. Isso assim, pode acontecer por algum caso específico? Por exemplo, uma pessoa que tem alguma síndrome de pânico, depressão, ou isso para qualquer um pode vir dessa forma? Pode. Mas a homeopatia, ela traz esse equilíbrio fazendo a energia
harmonizar, sabe? Toda desarmonia física, emocional, psicológica, energética, é devido a uma coisa muito interessante que a gente chama de miasmas. Os miasmas são as energias adoecidas que a gente herda dos nossos antepassados. Então, bisavós que tiveram tuberculose, que tiveram sarna, a gente não vai herdar essas doenças, mas a gente herda uma predisposição a doenças originadas dessa... Atrás, né? Interessante. Então, assim, doenças de pele, né, em geral, vem da sarna, da lepra, daquela energia, daquelas doenças. Então, é a predisposição que a pessoa tem de adoecer em determinado ponto ou não. Antigamente era o quê? Doença, sífilis, gonorreia, tuberculose, a lepra. Então, foram tratando, suprimindo os sintomas, tratavam muito essas doenças de pele com mercúrio, com uma série de emplastos, de coisas que passavam na pele, e aquilo sumia, mas ficava internalizado. Isso ia passando. Vai passando de geração em geração, vai passando aquela predisposição. Mas os miasmas, a gente sempre vai ter esses miasmas, só que eles precisam estar equilibrados para não originarem doenças e desequilíbrios maiores. Sabe? Igual você falou, por exemplo, dessas doenças de pele dos antepassados, acabam não estimulando, o que eu quero dizer, mas acabam desencadeando doenças de pele menores. Exatamente, não tão eczemas, psoríase. A psoríase dentro da alopatia não tem cura, mas na homeopatia tem cura. Que bacana. Uma coisa tão comum, né? A gente vê pessoas com diversos estágios, estágios da doença. Psoríase. E o mais interessante é porque na primeira consulta, a gente falou isso no programa anterior, a primeira consulta dura mais ou menos 2 horas, né? Mais ou menos. É feito um relatório completo, ela te pergunta absolutamente tudo. Como que está o cabelo? Está caindo, né? Como que estão os olhos? Parece que vem descendo, né? Um raio-x, assim, e que vai investigando, né? Cada um, como que tá dormindo bem, não tá? E depois disso é que é traçado o tratamento, né, que a pessoa vai fazer. Isso. Mas, por exemplo, feito esse relatório, como determinar as prioridades ali do que a pessoa tem? Ela que fala, olha, isso está me incomodando muito, vamos tentar, ou você que identifica, porque o mais interessante é que um medicamento vale para muita coisa, né? Geralmente a gente dá um enfoque para aquilo que está incomodando mais, claro, né? Mas por trás daquele incômodo maior, a gente vai investigar essa causa que é o vilão da história, né? Para poder atuar mais especificamente nessa causa. Aquele problema. Então aí as coisas vão começando a abrandar, a pessoa vai observando que vai melhorando, né? E de repente parece uma mágica. É o que eu falei também no programa anterior, que aí depois quando a gente volta naquele relatório, né, aí tá dormindo bem, ok, tá tendo ainda dor de cabeça, vamos supor, né, dor de cabeça? Não, então ok. E aí você vê que uma coisa vai puxando a outra, né, isso é que é o mais interessante e principalmente, gente, isso é que o que eu gosto de falar, é o que, com todo respeito, mas isso é o que, na boca de muita gente que fala que não funciona. Acho que todo mundo tinha que conhecer, tinha que marcar uma consulta, seja com a doutora Eugênia, né? A gente está presente em mais de 30 cidades, né? Pela TV Candidez, TV Oeste, TVI, e também pela TV Portal Web, que leva a gente para o mundo, né? Pela internet. Então procure um médico homeopata na sua região, conheça. E depois de fazer o tratamento, assim como a doutora Eugênia falou, não abandonando o tratamento. Corretamente, né? E fazendo tudo certinho, se não melhorar, aí sim você fala, olha, infelizmente para mim não deu certo não.
Mas mesmo assim é difícil a pessoa, muito difícil, fazendo tudo certinho, ela virar e falar que não teve resultado, né? E muitas coisas assim, que às vezes as pessoas acham que é um problemão, vai ser resolvido pela homeopatia. Então é uma surpresa assim, muito gratificante. Surpresa, né? Crianças hiperativas, com dificuldade de aprendizado na escola. A gente vai falar sobre isso. Né? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um intervalo rapidinho e a gente volta para falar sobre esse assunto, porque criançada difícil, acho que os pais vão se sentir aliviados com umas dicas que a gente vai dar aqui no programa. Então não sai daí que é rapidinho. Você já sabe, o intervalo nosso é VaptVupt. Então não sai daí, programa Mais Saúde da Com, contra o câncer pela vida. Quando um sonho é sonhado por muitos, ele se torna realidade dia após dia. As obras do Centro de Diagnóstico avançam graças à parceria com o Centro-Oeste Capping e a uma grande rede de apoio, nossos doadores. Tudo isso para maior agilidade no início do tratamento e mais eficácia no combate ao câncer. Generosidade é a razão dessa obra. Gratidão é o nosso maior sentimento. A Com, sua doação faz tudo acontecer. Olá, estamos de volta com o programa Mais Saúde e hoje, aqui ao meu lado, o Dr. Eugênio, homeopata, aqui em Divinópolis. E a gente está falando sobre a homeopatia, obviamente, mas principalmente mostrando a vocês de casa a quantidade de soluções que essa medicina natural pode trazer, se é que eu posso chamar dessa forma, né? Inclusive, eu até interrompi a doutora Eugênia antes do nosso intervalo, porque ela começou a falar das crianças hiperativas, molecada bagunceira, que é muito agitada, né? Que não tem... os pais não têm controle mais, né? Chega muito a esse ponto, infelizmente. Mas crianças hiperativas. Aliás, o que a homeopatia pode tratar, começando pelas crianças hiperativas, agitadas demais? Essa agitação, a gente tem que identificar se é uma agitação além do normal, né? Porque toda criança saudável é mais elétrica, vamos dizer assim. Mas atrapalhando na escola, atrapalhando rendimento, né? Crianças mais violentas, mais agressivas. Tudo isso a gente pode tratar pela homeopatia. Homeopatia, florais. E elas vão, acalmando, equilibrando, ficando mais centradas, conseguindo concentrar mais para fazer seus deveres de escola. Então, o resultado é muito positivo. E com relação às alergias, que são muito comuns em crianças, né? Por exemplo, intolerâncias, alergias respiratórias, para esses casos, tem uma alternativa também? Tem. Por exemplo, alergia a glúten. Existe uma homeopatia de farinha de trigo. Né? Não é uma coisa assim simples e tão pontual que vai curar a alergia só tomando farinha de trigo. Não, né? A gente tem que fazer uma abordagem, sim, um tratamento antimiasmático, tratando esses miasmas, equilibrando, mas eu estou querendo dizer assim que a gente tem recursos, né, dentro da homeopatia. E alergias respiratórias, alergias de pele, né, de contato, poeira, pelo de animal, essas coisas que são muito comuns. Morfo, né? Fazem a homeopatia do morfo, né, daquele fungo, né? Toma. Tem muita coisa. Pessoas que gripam com facilidade. Sim, tem sim. Nós, por exemplo, podemos fazer um tratamento miasmático do miasma tuberculínico, que é o tuberculinismo, vem da tuberculose. Então, essas pessoas são muito acometidas de problemas do trato respiratório. E a gente direcionando... Sinusites, né? Então, a gente pode fazer uma abordagem em cima dessa questão miasmática, né? E depois uma abordagem mais pontual, assim,
para a coriza, para a tosse, né? Então tem muita forma assim da gente tratar. Você vai falando e vão me surgindo as dúvidas. Por exemplo, uma coisa muito delicada e que a primeira reação das pessoas é negar, né? Por exemplo, a depressão, quero falar dela. A pessoa está deprimida, ela não quer procurar um médico, ela quer viver aquele momento, né? A gente não entende, né? Por que a pessoa passa a se sentir bem com a tristeza. Claro que não se sente bem, né, gente? Mas se entrega, ela, né? Exatamente. Se entrega ela à tristeza, ela não tem forças para reagir. Como tratar a depressão com a homeopatia? Nós temos vários medicamentos para essas questões depressivas, mas o mais difícil, às vezes, é essa postura que você falou aí. Se é a própria pessoa que entra nesse estado de negação, às vezes é preciso de um parente, uma pessoa próxima, viabilizar um pouco esse acesso para nós, porque se o paciente não quiser, nem na alopatia convencional, né? Ele não vai, né? Vai deixar os remédios para lá, não vai tomar. Né? Eu mesmo perdi uma parenta porque ela era tão depressiva que ela não tomava nada. Não tomava remédio nem alopático, nem homeopático, nem nada. Nesses casos, né, mais complicados, seja, por exemplo, com crianças ou pessoas que estão no estágio um pouco mais complicado de depressão, de negação, porque eu sei que existe a dose única, né, na homeopatia, que facilita. Já vai ajudando. É usado nesse caso para já ir ajudando a pessoa a se sentir um pouco melhor? Porque aí vai abrindo caminhos, né, vai melhorando, vai limpando, vai atenuando aquele sintoma. Então, você já entra num terreno mais fácil, né? Mais preparado, né? Exatamente. Várias pessoas que conhecem, né, minimamente homeopatia e que são adeptas a esse tipo, se entregam, né, e confiam nesse tipo de tratamento, elas encontram sem dificuldade em farmácias homeopáticas, em qualquer lugar, né, lembrando todas as cidades que nós estamos, mas elas conseguem chegar, né, tem aquelas listas com os sintomas, né? Sim. E elas compram o medicamento e consomem aquilo lá, de repente, sem orientação. Uma automedicação. Né? O que na alopatia tem de automedicação, na farmácia convencional, a homeopatia também tem esse problema. Mas o que dizer sobre isso? Porque na alopatia é extremamente sério, né? Essa questão da automedicação, até por conta dos efeitos colaterais que os medicamentos podem causar, né? Exatamente. Na alopatia é mais grave porque os transtornos podem ser bem mais sérios, né? Na homeopatia, o que pode acontecer é, às vezes, uma exoneração mais forte, né? Ou não fazer efeito porque não foi uma potência correta, ou mesmo o medicamento que não tinha similitude, né, com a pessoa. Então, isso acontece, mas é preferível uma automedicação na homeopatia do que na alopatia. Na alopatia é muito perigoso, né? Muito grave, né? Não convém de jeito nenhum. Doutora Eugênia, infelizmente nosso tempo é curto e já está quase terminando, mas para a gente poder, como se dizem por aí, né, terminar com classe, né? Isso. Eu queria deixar as nossas câmeras abertas para você fazer alguma consideração, de repente algum assunto que é importante a gente não falou, né? Fique à vontade. Sim, obrigada. Eu gostaria de convidar vocês a experimentarem a homeopatia, né? Porque nós temos um benefício enorme e não utilizamos porque desconhecemos. Então, cada um precisa de fazer uma experiência, pelo menos para falar foi bom, não foi bom, por isso ou por aquilo. E outra coisa é dizer que nós podemos ter mais saúde tratando de forma natural e menos invasiva. Então, a homeopatia não traz esse aspecto invasivo, né? E a alopatia, ela é mais, porque se você ler as bulas, são tantos efeitos adversos que a gente fica até assustada. Não que aquilo aconteça de forma assim, tão
presente na vida das pessoas, mas é um risco, porque existe uma porcentagem razoável. Inclusive, se está lá, com alguém já aconteceu, né? Sim, então assim, não há de ser a gente que vai sofrer uma daquelas coisas, né? É muito difícil. Eu tive uma situação parecida, mas não foi automedicação, tá, gente? Eu fui a um médico depois de uma gripe muito forte, isso já tem uns 5, 6 meses, talvez até um pouco mais. E daí, depois que ele me receitou o xarope lá, eu comecei a tomar, né? E comecei a ficar todo pintado. Foi bem na época da dengue. Eu tô com dengue, né? Só pode. Mas é estranho porque eu não sentia nada. Não tinha febre, não tinha desconforto, não tinha absolutamente nada. Só a pele mas estava manchou. todo pintado. Aí voltei ao médico. Doutor, olha o que aconteceu, né? Tava horrível. Até o pescoço, né? Daqui para baixo estava tudo pintado. Aí ele me passou uma injeção, porque eu não gosto de remédio, né, do jeito que eu tava. Falei, dá injeção que resolve rapidinho. Não tem que ficar tomando, né, isso antialérgico. Aí tomei injeção. Antialérgico? É uma injeção antialérgica. A gente não pode falar marca nem nome aqui, mas é uma injeção antialérgica, muito conhecida. A injeção me deu uma gastrite, uma queimação no estômago tão forte. Aí, olha pra você ver, comecei com a gripe. A gripe resultou no xarope, o xarope resultou na mancha, a mancha foi pra injeção, que me deu a queimação, que me deu uma crise de soluço, que eu passei 2 dias soluçando. Nossa, pra vocês terem uma ideia, não é de rir não, tá? Passei 2 dias soluçando, entrei num remédio para cortar a acidez, tive que começar a tomar. Depois de um tempo, pronto, aí passou. Mas olha só, gripe, xarope, injeção para cortar o efeito do xarope, remédio para cortar a acidez e o soluço por causa da acidez. Muito transtorno. Olha o transtorno, né? É verdade. E isso porque foi consciente, o médico passou medicamento. Exatamente. E não é porque é médico ruim não, tá, gente? É porque os medicamentos, assim como a gente falou da bula, eles têm efeitos colaterais. Sim, né? E a pessoa tem uma sensibilidade, cada um tem uma sensibilidade, responde né? de uma forma. Cada pessoa tem uma resposta, né? Okay. Exatamente. Conversamos com a doutora Eugênia, homeopata aqui em Divinópolis, e a gente deu uma aula praticamente. Esses 2 programas foram uma aula de homeopatia, super esclarecedora, inclusive. Quero te agradecer muito a participação. Eu que te agradeço. E vocês que estão em casa, sempre que tiverem alguma dúvida, tem algum assunto que te interessa, manda um e-mail para a gente, está aparecendo logo aí abaixo do seu vídeo. Sugere, entre em contato conosco, fala, eu quero saber sobre isso. Paulo, corre atrás. E com certeza a gente vai trazer aqui como informação para você, que informação é uma coisa que ninguém toma e quanto mais melhor, não é verdade? Exatamente. Então, um grande abraço para você, doutora Eugênia, para vocês que estão em casa e até a semana que vem. Tchau, tchau. Quando um sonho é sonhado por muitos, ele se torna realidade dia após dia. As obras do Centro de Diagnóstico avançam graças à parceria com o Centro-Oeste Capim e a uma grande rede de apoio, nossos doadores. Tudo isso para maior agilidade no início do tratamento e mais eficácia no combate ao câncer. Generosidade é a razão dessa obra. Gratidão é o nosso maior sentimento. A Com, sua doação faz tudo acontecer.